Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro foi transferido para Papudinha, em Brasília. No documento, o ministro salienta que a prisão não se trata de uma estadia hoteleira ou colônia de férias, em referência às manifestações da defesa contra o ambiente em que o ex-presidente se encontrava. A repórter Berenice Leite traz as informações para a audiência do Jornal da Oeste. Vamos então dar boa tarde. A nossa querida repórter já está aqui conosco no telão. Berê, seja muito bem-vinda ao JDO Segunda Edição. Oi, Geise, obrigada, boa tarde para você também, para todos da nossa audiência. Isso mesmo, a transferência foi autorizada ainda ontem, na quinta-feira, e o ex-presidente Jair Bolsonaro foi então conduzido ali para Papudinha, que é um complexo do Presídio Federal, a Papuda, conhecido como Papuda, né, aqui no Distrito Federal. Esse complexo é uma espécie de prisão especial, ali também estão presos o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o também ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e agora o ex-presidente Jair Bolsonaro também, né, está em um espaço um pouco maior, ali com cerca de 60 metros quadrados, 64 metros quadrados mais precisamente. É um local onde tem banheiro, tem uma cozinha com acesso à geladeira, né, fogão, enfim, para que ele possa armazenar alimentos, um quarto, uma sala e também uma área externa, o que propicia ele ali poder ter um banho de sol, digamos assim, ao longo do dia, e até mesmo para que ele possa realizar as sessões de fisioterapia que ele estava impedido de fazer naquele espaço de 12 metros quadrados, né? Além disso, o ministro Alexandre de Moraes também fez algumas concessões no que tange o pedido da defesa em relação ao tempo de visita dos familiares, né? Ele estendeu, porque antes era de apenas 30 minutos, então no total aí ele vai poder receber nas terças e quintas ainda, mas no total as visitas vão chegar até 3 horas ali, totalizando todos, né? Totalizando aqueles que vão visitar ao longo da terça ou na quinta-feira, 3 horas então desses 2 dias. E além disso, a gente lembra que as reclamações dos familiares, né, nessas últimas semanas, principalmente com relação ali às instalações, digamos assim, na Superintendência da Polícia Federal, era com relação àquele barulho, né, que o próprio senador Flávio Bolsonaro classificou como tortura, né, algo desumano, e disse inclusive que nem pedófilo, estuprador e chefe de facção tem o tratamento ao qual o ex-presidente estava sendo submetido. E aí, justamente por causa dessas críticas que a família vem ali aumentando a pressão nesses últimos dias, os advogados reiterando pedidos para que ele fosse transferido até para uma prisão domiciliar, que o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, demonstra que não estava satisfeito com essa pressão que ele estava sofrendo, e aí ele cita na decisão, né, que o cumprimento definitivo da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí ele destaca que ele foi condenado por ser o líder de uma organização criminosa, e fala o seguinte, né, que lá não é uma estadia hoteleira, que mesmo havendo essas concessões feitas agora, que ele não considere isso uma estadia hoteleira, nem mesmo uma colônia de férias. E aí ele fala sobre as manifestações que ele considera errôneas ao chamar de cativeiro o local onde ele estava até então cumprindo essa pena de mais de 27 anos de prisão. Agora, outro ponto também que chamou a atenção, além dessa decisão do ministro, é que depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido, o ministro Alexandre de Moraes participou de um evento na USP, né, uma colação de grau dos alunos de Direito, e na oportunidade, onde ele era o paraninfo, ele fez um discurso e aí deu a entender que estava se referindo a um compromisso, a uma decisão que ele teria tomado ali horas antes de estar presente junto aos alunos de Direito, né? Vamos acompanhar o trecho da fala dele. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer.
Aí vocês conferiram então essa fala, inclusive muito aplaudida pelos alunos que estão colando grau aos futuros advogados do nosso país. Bom, agora é importante dizer ainda para a nossa audiência que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não desistiu da prisão domiciliar. Tá? Inclusive, desde que ele sofreu aquela queda lá na Superintendência da Polícia Federal, e teve que passar por exames que demoraram, inclusive, para serem feitos, né, mais de 24 horas, esse pedido ainda não foi analisado. E ontem, ainda, o ministro Alexandre de Moraes ele convocou, na verdade, ali, mais uma vez, que a perícia médica ali, que uma perícia da Polícia Federal avalie as condições médicas de Jair Bolsonaro. E aí, a depender desse laudo, é que realmente ele vai tomar uma decisão se concede a prisão domiciliar ou não. E ainda ontem nós tivemos também a informação de que a Michele Bolsonaro teve um encontro, uma reunião com o ministro Gilmar Mendes e que essa reunião foi justamente para discutir junto aí ao decano a possibilidade dessa prisão domiciliar. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e agora, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, Geise, atribuindo a perícia da Polícia Federal e não aos médicos para avaliar se ele precisa ou não dessa domiciliar. Vamos acompanhar aí, talvez nas próximas horas, algum tipo de decisão. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Bom final de semana, até semana que vem. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.